eu não tinha o cartão físico. Aham. Porque eu fiz no táxi. Juro pra vocês, eu estava indo pra Guarulhos, fiz no táxi, baixei, autenticação mega amigável o negócio. Sim. Não é porque é Visa não, é muito bom. Chega o cartão virtual pra mim e falei, eu acho que eu tô bonito aqui, vamos ver lá. Cheguei lá. Tem pra cá. Eu mostro pra vocês, eu tenho um aqui. Que legal, que legal. Aí saí de lá, o meu último dia era na Holanda. Na Holanda, volta pra euro. Cheguei, peguei o mesmo saldo que tava ali. Agora é euro. Deu 3 toquinhos, agora é vira euro. E paguei o táxi que eu tava lá. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um Conversa com Gigantes. Dessa vez a gente vai falar de um mercado um pouco diferente, né? A gente fala de smartphone, fala de computador, tá? Mas a gente vai falar de tecnologia de um outro ponto de vista. É isso aí, dessa vez vamos falar com o pessoal da Visa e é por isso que a gente recebe aqui o Fernando Pantaleão. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. Super honrado aqui de estar participando com vocês. Sensacional. Prefere Fernando, Pantaleão? Pode ser Pantaleão, pode ser Panta, pode ser Fernando. Panta é legal. Panta é legal. Pode ser Panta que é íntimo, Não consigo fugir do Panta. Perfeito, então, Panta. Conta um pouquinho, né, antes da gente falar da Visa e tudo mais, daquilo que você faz dentro da Visa. Conta um pouquinho só da sua jornada, só dá um resuminho aí pro pessoal entender como que você chegou aqui hoje. Legal. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, formado na UFRJ, né, no Rio de Janeiro, e por ali comecei minha carreira trabalhando em banco e em seguradora. Era um ramo da produção, né, na época, foi algum tempo atrás, na década de 90, tinha muita história de banco de investimento. Comecei a entrar por ali, né? Trabalhei em empresas como o Brahma, na época não era nem Ambev, trabalhei em empresas como a J. Macedo Alimentos, legal, também, que foi uma parte de consumo, que eu tive um aprendizado super legal também, de bens de consumo, né, com uma coisa um pouco diferente do mercado financeiro mesmo. E aí depois, quando voltei para o mercado financeiro pesado, eu comecei na Redcar. Sim. Né? A Redcar, ela tinha acabado de ser separada do grande conglomerado Credcar, que eu acho que todo mundo já, de alguma forma, tomou conhecimento, né? Abriu-se uma empresa que era uma responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais. É ali que tudo mais ou menos começou, isso foi em 97. Tá, beleza. A empresa começou no final de 96, 97. Comecei ali, fiquei 8 anos na Redcar e fiz muita coisa ali dentro. Foi praticamente minha consolidação de carreira dentro de um adquirente, né? Sim. Falar muito nesse nome é meio feio, mas na verdade é o acquirer, né? É o credenciador de estabelecimentos comerciais, essa é a missão que ele tem no mercado. Depois dali passei por Banco Itaú, por Banco HSBC, também em cadeira de emissão, né, de credenciais de pagamento, né, de cartões. Tá? Tive uma passagem também na PayPal como CEO. Banco Original, acho que Banco Original foi bacana, a gente lançou o primeiro banco digital no Brasil na época. Já existiu o Nubank, sim, mas a gente foi o primeiro banco que teve um contato todo digital com o consumidor, então não precisava você ter o que a gente chama de Know Your Client, né? Know Your Customer, a presença, né, entre o agente de vendas e o consumidor, ter uma presença, né, em loco, né, a pessoa olhar para outra. A gente fez tudo num formato digital pela primeira vez, e foi inclusive referência para Banco Central e tudo, para as regras do Banco Central. Foi muito bacana. PicPay também, tive uma passagem grande no PicPay, que era do Banco Original, era do mesmo conglomerado. PicPay hoje grande potência, e agora tô na Visa. Sensacional. Né? Há 5 anos na Visa, cuidando de um pedaço que não tem nem muito tempo na Visa. A Visa é uma empresa de 60 anos. Essa vertical que a gente chama, ela tem uns 10 anos mais ou menos na empresa como um todo. Parece... É pouco tempo considerando o tempo que a Visa existe, né? Mas considerando o mercado, realmente já não é mais não é algo que está nascendo agora, né? Já está se estabelecendo. Pois, pensando em tecnologia, pensando no tempo que as coisas estão acontecendo, já 10 anos já consolida já, né? É muita coisa, muita coisa. E foi uma visão interessante da empresa, que é olhar o mercado, né, não na forma tradicional que a gente costumava olhar enquanto bandeira, né? A Visa hoje é uma empresa de tecnologia que aporta muita tecnologia para todos os tipos de segmentos, né? Então isso foi um trabalho que foi construído durante muito tempo.
As pessoas olham, é muito simples a pessoa, acho que nem hoje os meus filhos, por exemplo, já não olham desse jeito, né? Mas uma pessoa de uma geração já um pouco mais da minha, um pouco menos que a minha até, vai olhar e vai pensar numa bandeira como alguma coisa lá no cartão, né? Sim. Esse lugar aqui, né? Que aceita. Essa é a bandeira, essa bandeira aceita nesse estabelecimento. E, assim, isso já é uma visão, assim, jurássica praticamente, né? Quando você olha a quantidade de tecnologia aportada que essas empresas estão colocando no mercado. Entendi. Então hoje, no caso, a Visa mesmo, ela se posiciona dessa maneira, ela deixa de ser só uma bandeira, algo que está carimbado ali num cartão de plástico, né? Para ser uma empresa de fato de tecnologia. Solução de pagamento. Solução de pagamento, e acho que mais do que isso, né? A gente gosta. Solução de pagamento é o mais prático, né? Quando você olha, tem todas as soluções de pagamento ali. Mas a rigor, você pode olhar para a Visa como uma empresa de tecnologia que ela pode resolver bastante coisa. Né? Eu vou te dar um exemplo que eu posso colocar um projeto de consultoria na tua empresa. Sim. Que não necessariamente quer dizer exatamente uma solução de pagamento. Sim. Eu quero expandir a minha situação de banco ou de carteira digital num determinado país. Ou fazer relacionamento com o cliente utilizando o white label de vocês, eu consigo te por ajudar. exemplo. Eu consigo te ajudar. Então, assim, vai desde uma coisa muito específica ou técnica, né, de uma solução de pagamento, né, como você diz, até uma coisa mais periférica de aportar tecnologia, construir um projeto diferenciado com você, né, olhar a dor que você tem, que pode ser uma dor de expansão do teu mercado, pode ser uma dor de solução de produto e fazer um negócio especial também. Entendi. Tem essa amplitude. E hoje, seu papel dentro da Visa é justamente esse, trazer esses novos negócios. É o lado do comércio, né? A gente meio que simplifica e fala, o nome é em inglês, né? Mas a gente simplifica soluções para o comércio. Só que quando você faz a primeira derivada disso, você pega todos os merchants que tem no Brasil, todos os tipos de comércio, digitais ou não digitais, todos os adquirentes, né, que são as credenciais, as famosas maquininhas. Sim. Todos os payfacts, que a gente chama, facilitadores de pagamento, que são os subadquirentes, são os que estão conectados ao adquirente, mas que fazem também papel de credenciamento na ponta. Tá. Vou dar um exemplo aqui para conectar vocês. O Mercado Pago começou desse jeito. Certo, entendi. Ele utilizava então, soluções de outras empresas até se tornar de fato um banco. PagSeguro também. Né? Eles começaram, eu não sou um adquirente, né? Eu não cumpro determinadas obrigações frente ao Banco Central, porque o adquirente tem umas obrigações de equilíbrio, de risco de sistema, essas coisas todas são coisas muito importantes, porque passa muito dinheiro ali, tá certo? Mas eles ficam numa outra ponta, eles prestam serviço para esse adquirente, pagam um pouco para eles, né? Porque ele está... Sim, né? É como se fosse uma operadora virtual. Ele está usando a licença desse que tem o risco maior, mas eles se ajudam, né? Porque ele acaba chegando também em lugares que o grande, né, não chegaria. Pode ser uma localização pequena, pode ser um determinado segmento que eles não têm foco, que tem uma especificidade, um segmento de automotivo, segmento de saúde, segmento de educação. Cada segmento tem um pouco uma particularidade de captura do pagamento, etc. Então é mais isso. As carteiras digitais também fazem parte desse ecossistema que eu tomo conta lá, que a gente é responsável. E os marketplaces, né, também, que são famosos aí. Entendi. Então é tudo meio o comércio, né? É meio que se você tirar os acordos de emissão de cartões, né, com bancos e tal, é todo outro componente. E aí, no caso, você acabou falando, mas o seu foco é mais loja física ou virtual ou não? Não faz diferença? É mais virtual, é mais digital, porque é onde a gente consegue aportar mais solução. E por que o mercado acabou indo mais pro digital, né? A gente ainda tem bastante loja física, porque nunca vai deixar de existir a loja física. Sim. Mas se a gente for parar pra pensar, o consumidor tá cada vez mais online. Nem que seja para fazer uma comparação de preço. Mas a gente tá cada vez mais online, e é um hábito de consumo que eu acho que não tem mais volta. Então, até estrategicamente, faz total sentido isso. A resposta é um pouco do jeito que o mercado acabou se estabelecendo, né? O mercado digital, ele traz tanto mais provocação para você acertar ele, que a gente acaba colocando mais foco para trazer solução para esse lugar aqui. Mas se você quiser uma solução de QR Code, por exemplo, no teu estabelecimento, a gente vai até ali. Mas se você quiser, sei lá, uma promoção no ponto de venda,
Existe a tradicional Copa do Mundo. A gente patrocina a Copa do Mundo, agora a Copa do Mundo feminina. Legal. A gente tem vários, né, acordos, né, comerciais que se utilizam desse ativo, né, da Copa do Mundo para promover produto, promover venda. Então você está trazendo as soluções virtuais e tudo mais. Então, uma situação como a pandemia, ela fez a Visa, então, correr muito para conseguir aplicar soluções dentro dos clientes. Não né? porque vocês não estavam prontos, mas porque o cliente não os tava. varejistas estavam no tipo... tinha gente que tava lá. É legal. Eu vou dar um exemplo prático para vocês que traduz bastante isso, né? Uhum. Imagina um camarada que tem uma loja que ele vende, sei lá, no almoço, né? Ele vendia aquela comidinha dele no almoço, aquela lojinha do Itaim que a gente sempre, né, tava ali comendo, almoçando. Uhum. O cara acabou de uma hora para outra. Não tinha ninguém. E aí, que ele Só vai que ele fazer? precisava entregar a comida. Sim. Assim, eu posso fechar meu estabelecimento, mas eu consigo rapidamente fazer um esquema aqui que eu entregue comida para alguém. Mas como é que o cara paga, né? Ih, vou ter que entrar naquele outro app de... né, vou ter que entrar naquele esquema ou eu posso fazer do meu próprio jeito? A gente se uniu com alguns credenciadores, alguns adquirentes, a gente rapidamente expandiu a solução do link de pagamento. Não sei se já tiveram acesso a isso. Legal. Eu já recebi, sei lá, alguém falou... vendi alguma coisa para você. Eu mando pelo WhatsApp um link de pagamento para você. Você clica nele, é um link mesmo. Você clica nele e você vai abrir como se você estivesse digitalmente entrando numa credenciadora. Eu já vi isso. Vai preencher seus dadinhos, vai colocar tua credencial. Coloca cartão de crédito. Débito também vale? Vale, e pode pagar em parcela também. E acabou. Entendi. Então, juntando isso, e além disso, a gente colocou, junto com o adquirente na proposta de valor, algumas empresas que faziam entrega. Então, assim, cara, legal. além de resolver teu pagamento, eu tô resolvendo aqui um problema de logística para você, que você não deve saber onde contrata o cara, que é o motoqueiro que vai levar tua pizza para, né, pro comprador, etc. Já entrega a solução pronta. Isso foi uma coisa que aconteceu pra caramba, né? E a outra coisa foi digitalizar. O cara, de uma hora para outra, ele teve que criar um site. Exatamente. Cara, tem que criar um site. Eu tenho que vender pela internet. Meu produto compensa isso ou se propõe a isso. É diferente de repente, uma comida, um perecível, né? Sim. A gente também ajudou nesse tipo de projeto. E faz sentido, porque se a ideia de ser virtual é que a pessoa seja o mais simples possível para o consumidor, para que ele não desista de fazer a compra, né? Então, se ele entrou ali e aí ele tem que sair de lá para fazer um pagamento, ou não é fácil ele fazer o pagamento, ele vai buscar um concorrente. Então, se você já traz uma solução que é toda integrada ali pro consumidor, realmente aí fica invisível, passa e aí a efetividade de venda aumenta. E a pandemia teve esse papel fundamental na digitalização do mercado. Ela acelerou demais. Isso foi bom para todo mundo. Né? Pelo menos na minha opinião. Não, com certeza. O consumidor ganhou, né? O consumidor ganhou. E essas empresas que poderiam até hoje estar meio atrasadas do ponto de vista de conveniência para consumidor, elas se adiantaram. É isso aí. Começaram a pensar diferente, né? Cara, eu preciso ter meu marketplace, eu preciso ter minha loja online. Eu penso na padaria. Antes da pandemia, eu tinha que educar toda padaria que eu ia sobre, sei lá, fazer pagamento usando o relógio, usando o celular, ou até mesmo usando um cartão de aproximação. Várias vezes eu pegava, mostrava, pegava... o cara, provavelmente o dono do estabelecimento recebeu algum material de treinamento. Mas às vezes o cara tá nem aí. Aí eu ia lá e mostrava, não, o caminho é esse, pá, aí vai aparecer, ou aproxime, aí eu não preciso passar, nem inserir, ó, só encostar aqui, ele já tá validando, olha só, aí eu mostrava, eu fazia, a pandemia acabou com isso assim, ó. Foi. Mas foi assim, 2 semanas. Como diria a minha mãe, é a água bater na bunda que todo mundo aprende. Todo mundo aprende, obrigado, cara. Acabou. Pra você ver, né, o consumidor fazendo o papel que a gente deveria, né, o mercado, a indústria deveria fazer, e provavelmente ia ter custo disso, ou ia levar muito tempo para fazer. O próprio consumidor se engaja e facilmente faz aquilo virar realidade. Por exemplo, se você tá lá na frente e você precisa, eu não quero ficar andando com carteira, eu já tô acostumado a andar com celular, então, pra mim, a curva é melhor, mais confortável eu explicar em todo o estabelecimento do que andar com carteira. É uma questão de qual é o trade-off que eu vou fazer aqui. Isso aí. E aí, ok, entendeu? E aproveitando que a gente tá falando, eu vou voltar um pouquinho, que você tá falando da visão que você tem da Visa, né?
Eu acho que no aspecto do consumidor, aquela transformação da geração, sei lá, dos meus pais, da questão da bandeira, pra mim, por exemplo, a visão já tá em serviço. Porque pro consumidor, eu tô pensando não só, óbvio, no serviço do crédito que eu tenho para realizar as compras, na praticidade de entrar em estabelecimento, da compra online, do cartão virtual, lá. Eu também tô pensando nos serviços que eu vou ter dependendo da faixa de cartão que eu tenho ali. Porque não é só... Porque hoje em dia o cartão é um número. É isso, que você insere ali, adiciona no celular e tal, mas aí vem qual o pacote que vem junto ali, quais são os benefícios que vem junto na brincadeira. Seja o seguro da compra, seja o... Mas tudo isso eu acho que impacta, por exemplo, na minha percepção de consumidor, na minha tomada de decisão. E eu acho que talvez isso impacte você quando tá fazendo negócio com o varejista, porque ele vai entender qual que é o target dele, ou pelo menos qual que é o target que ele quer acertar ali, né? Ou quem ele acha que é um potencial bacana para ele poder atingir, ele vai falar assim, olha, para esse target aqui, qual produto que vai ter de melhor? Para que serviços que a gente pode entregar para esse cara? Que vantagem a gente pode dar para poder chegar num meio termo bacana? É assim que funciona? É assim, e pegando um gancho aí do teu mental, cara, que eu acho que é legal, né? Desde a geração dos nossos pais, aí vamos colocar na mesma geração, agora abusei. A gente deve ter uns 5 anos de diferença no máximo. No máximo, Panta. Mas então, a percepção, primeiro, da aceitação, né? Pura e simples, né? Eu tenho essa bandeira, então eu vou ser aceito na Tchecoslováquia, né? Na República Tcheca. Sim. Tchecoslováquia existe. No Japão, a universalidade traz isso. Que é um negócio fantástico, né? Você poder usar o mesmo instrumento, né? Com o teu crédito em qualquer lugar do mundo. Depois disso, os serviços, né? Que você está falando. Aí já vem uma outra visão, que é o que esse cara traz de benefício para mim? Né? E aí a gente sempre, em cada varejista ou em cada banco que tem um acordo, né, uma parceria com a gente olha especificamente o perfil de cada consumidor que está ali atrás daquela marca, né, e a gente traz benefícios para engajar o máximo possível aquele consumidor que está atrás daquela marca. Então, assim, é uma ciência que parece simples, mas ela é muito complicada, porque hoje, principalmente as carteiras digitais, elas vivem de frequência de compra. Sim. Né? E hoje a gente já chegou num determinado momento em que você tem 3, 4 credenciais, se você quiser. A gente chama hoje de credencial, não chama mais de cartão. Né? Sim. A gente desconstruiu esse negócio, né? Sim. O plástico não existe mais, eu também não precisa tem. mais ser físico. Tá aqui, né? É. Não precisa mais aquele negócio do plástico. Faz total sentido. Total, né? Vai pro benefício. E aí, cara, a gente acaba indo a gente tá indo para uma terceira camada, né? Que é mexer no sistema de pagamento inteiro, né? Como é que eu penso além dos benefícios? Como é que eu trago o que a gente chama, por exemplo, de framework digital? Como é que eu cuido, né, da esteira do seu produto? Como é que o tempo todo a credencial que hoje você está associado, imagina que você tem um cartão de algum varejista, como é que você é visto dentro do varejista o tempo inteiro para saber se parou de comprar, né? Diminuiu o ticket. Qual que tá a frequência? Não tá indo, costumava pagar em vários lugares do Brasil, não tá fazendo mais. Né? Esse tipo de compra, de segmento de compra, ele parou. Será que ele tá em outro? Né? Tá me traindo. Essa particularidade, ela tá indo numa granularidade de consumo, né, de pessoa muito grande. A gente ajuda nisso também. Então, e fazendo cross, porque, putz, ainda mais agora com Open Finance, você vai fazendo cross de tudo, cara. E vai entendendo melhor o hábito de consumo do consumidor para poder, primeiro, entregar um serviço melhor para ele e ter um produto melhor para você também, né? Um produto melhor para você entregar pro mercado. Exatamente. Então você consegue hoje, por exemplo, ter uma visão do perfil do brasileiro que compra online. Total. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Como que assim, Posso sim. A gente tem não só as transações que passam dentro do sistema da VisaNet no Brasil, como no mundo inteiro. Então, montar tendência de consumo, né? Montar tendência de canal de distribuição, né? De segmento, né? De ticket de compra, é relativamente a nossa vida. Né? A gente está mergulhado nisso, então a gente consegue às vezes se antecipar algumas coisas, né?
Entendi. Tem umas coisas que são meio óbvias, né? O e-commerce está crescendo assustadoramente depois da digitalização, ele cresceu bastante. O online, né? O móvel, né? Ele cada vez com mais protagonismo comparado ao desktop, né? A compra tradicional de internet, né? Isso aqui está super, né? Valioso. Então, essas coisas a gente consegue ver. A gente consegue ver o Tieni drasticamente fora durante a pandemia, a recuperação dele pós-pandemia. Então, isso aí está dentro do nosso dia a dia, a gente consegue ver, e aí que ajuda, né? Sim. Né? Quando eu começo a ter uma ciência mais apurada de um varejista ou de um banco que queira, né, ter os associados, ter as credenciais de um consumidor, a gente consegue oferecer o melhor produto para ele. Né? Um produto que engaje mais. E o brasileiro, ele destoa do que é o global, ou a gente está num perfil muito parecido com o restante do mundo? Olha, ele não destoa. Eu acho que alguns países têm umas particularidades, né? Obviamente. Tem uns países que recebem mais turismo, por exemplo, outros menos. Né? Acho que o Brasil é um bom recebedor de turismo, né? Mas a gente não gasta tanto lá fora. Né? A gente tem uma questão chamada IOF ainda que machuca. Né? Mas isso, então essa questão do cross-border para determinados países muda um pouco a característica de consumo, mas a rigor, cara, o comportamento é muito parecido, né? É muito compra online. Eu costumo dizer, mas isso é hipótese minha, que a gente, em termos de meios de pagamento, principalmente, né, e sistemas de pagamento, meios de pagamento, o Brasil está alguns passos na frente de países grandes. Né? Eu poderia falar dos Estados Unidos. Mas, sei lá, eu tenho a mesma percepção que você... sei lá, uns 3, 4 anos na frente, em termos de tecnologia. Mas isso é porque a gente tem um desenvolvimento interno ou porque a gente tem muita fraude, então a gente tem que correr atrás? Acho que os dois, mano. Eu acho que um pouco dos dois, e acho que um caso lá atrás, que é super interessante, foi o chip, né? O chip, no Brasil, ele teve uma velocidade de implantação enorme, porque a gente tinha um problema muito grave de fraude. Né? Nos Estados Unidos já não tinha tanto. Então, a proliferação do chip nos Estados Unidos, praticamente, quando ele começou a botar o chip, já tinha uma outra tecnologia chegando, as autenticações, e quase que não teve isso. E hoje você ainda vai, eles ainda estão colocando aceitação de contactless. Você não vê em todos os lugares. Olha só. Você vai na Europa, você já consegue fazer compra com seu relógio em lugares pequenos. Você vai no Chile... O Chile, eu arrisco dizer que é 80%, 85% já digital, sem contato. Assim, aqui, aceitação, penetração do sem contato. Eu vejo, sei lá, pela nossa bolha, que é, sei lá, cidade de São Paulo, um grande centro. Aqui, sei lá... Aqui tem tudo. É isso aí, eu não saio, sei lá, vai fazer 2 anos que eu não saio com carteira. Eu só saio com o meu smartphone. Não precisa. Aí, não precisa. Todo o meu cartão tá lá, meus cartões, pagamento, meu documento de carro. Então, eu só preciso dele. A única coisa que eu me preocupo ele tem bateria pra eu poder ir e voltar. É isso, a maior preocupação é essa. Então, tem que ter bateria. Eu imagino que, obviamente, um Brasil do tamanho que não seja a realidade do que a gente vive aqui em São Paulo, mas eu imagino que daqui para se espalhar para todas as regiões deva ser mais rápido. Mas as máquinas estão basicamente sendo distribuídos para o Brasil inteiro já com essa tecnologia. Então, por mais que o consumidor não tenha um hábito de consumo, me corrija se eu estiver errado. Se ele se depara com a tecnologia, venda, o ponto de venda já está lá. Exatamente. Está disponível. Ainda mais o Brasil. A gente recebeu aqui recentemente o pessoal da Positivo. Eu ia falar isso. E eles estavam falando da implementação de como eles criaram a tecnologia, a maquininha deles aqui. E eles implementaram em vários... distribuíram isso para várias marcas que estão utilizando a tecnologia e a fabricação deles aqui. E isso fez com que a tecnologia fizesse assim, pum. É isso aí, então barateou, né? É uma realidade, por exemplo, do Brasil, né? Então esse tipo de coisa faz diferença, né? Aliás, um abraço pro Norberto aí. É o tipo de coisa que faz no dia a dia a gente sente impacto. E assim, só pra me explicar, que eu falei concordo com você, pela visão de consumidor. A gente, por conta do nosso trabalho, acaba viajando muito. E a gente vai para uns lugares, às vezes, do mundo que você olha e fala assim, caramba, uma cultura rolar, muito diferente. Tá lá prontinho. Putz, sei lá, a gente uma vez teve um choque que, assim, eu tinha uma compra que eu precisava fazer de um equipamento que a gente precisava para trabalhar, e um equipamento que a gente esqueceu no Brasil, e eu estava em Taipei. E aí, como que a gente ia fazer
porque o cartão da empresa não estava passando, não estava aceitando. Porque era alguma coisa de tecnologia com aquele cartão. Eu não sei se era por conta que era CNPJ, eu não sei o que era. Mas também, assim, a minha economia, o pessoal não falava inglês, eu não falava chinês, então assim, a gente não tinha como se comunicar ali. Aí o que a gente conseguiu fazer foi uma transferência, a gente, na verdade, fez uma retirada da empresa para os sócios, e aí, aí a gente fez Pix para conseguir jogar na conta pessoa física e subiu para cartão para fazer ali pagamento na hora com um cartão que funcionou. Exatamente. E a gente fez tudo isso, e assim, a gente na verdade tentou às 6h30 e não funcionou. Aí a gente falou, lógico que não era horário bancário do Brasil. Aí a gente ficou lá na loja enrolando até virar o horário bancário do Brasil. Sensacional. Porque, putz, era o horário... O dinheiro tinha que cair. Era o horário que tinha que dar pra cair. Agora com o Pix você tá mais rápido, porque não foi Pix que a gente fez na... Não, foi TED. Foi TED. Não tinha Pix ainda. Eu vou te dar 3 exemplos, assim, de conveniência e de crescimento desse mundo aí que a gente tá falando. Um que eu conseguia, sei lá, no início do ano, eu fui para Atacama e todas as lojas do Atacama, artesão, tá? Eu usei meu relógio para pagar. Uou, fantástico, legal. Perfeito. Cara, você tá botina, short. Né? Eu quero uma flauta pan. Eu queria comprar uma flauta, né? Me dá essa flauta aqui, cara. Eu falei, dinheiro nem pensar, né? Eu falei, vai? Acho que vai. O cara nem sabia, mas a máquina dele era habilitada. Passou. Fim de papo. Segundo exemplo, eu tava na Suíça, e na Suíça é franco suíço. Nossa, nem me fala. Só que eu comprei uma vez um salgadinho e uma Falou, R$1.000. Eu paguei mais de R$100. Eu tava. O cara comprou uma rampa. Nossa, eu fui. O que acontece? Eu tava saindo. É mais caro que refrigerante. Eu vou contar um caso que é melhor tomar rapidinho. cerveja do que água. Eu fui fazer o seguinte: eu tava saindo da Alemanha, eu tava em Friedrichshafen, que é aquela região ali da balsa. E eu tava um problema porque eu fiz todo um cálculo e eu esqueci de um fator. A Suíça, obviamente, não faz parte da União Europeia. E para entrar na Suíça tem o limite de 2 garrafas de vinho. Para eu sair da União Europeia, eu podia sair com quantas garrafas eu quisesse. No Brasil tinha limite de entrada com 32 garrafas, eu e minha esposa. Isso tudo na lei, tudo bonitinho, tal, tudo rotulado. Eu também assisti a aeroporto área restrita, eu sei as limitações. Mas o negócio assim, eu falei... Fudeu. Só que eu falei assim, aí eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, se a gente passar de carro e entrar em Zurique, bicho, assim, pode dar o azar da gente pegar ali uma blitz e os caras vão aprender todo o seu vinho italiano. Eu falei, cara, os caras vão me aprender de Brunello? Eu tô na merda. Eu falei, não. Como que eu vou explicar? Como que eu vou explicar? Que eu posso entrar com 15 garrafas no Brasil, mas não posso na Suíça. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, não, então eu já sei. Eu vou de balsa. Qual é a chance dos caras pararem eu na balsa? E aí fui eu e minha esposa carregando as malas e a gente pegou a balsa que cruza ali pra acho que é Romanshore, o nome da cidadezinha ali, que são 2 estações de metrô de Zurique. É muito rápido. E na hora que eu cheguei na estação, putz, cara, era um negócio, e a rodinha quebrando, deu tudo errado. E na hora que eu cheguei na estação, a minha esposa virou pra mim e falou assim, cara, eu só quero comer. Eu tô com fome. Eu já fui calculando, eu falei assim, com fome, mau humor, ainda tenho mais X tempo. Falei, eu vou parar naquela banquinha ali, eu vou comprar um salgadinho e uma água. Eu passei, falei, eu peguei um salgadinho, via lá, franco suíço, mas eu não fiquei calculando, eu não fiz Quem converte não se diverte. Aí eu fui, peguei um salgadinho e uma água, e não era nem uma garrafa de 500 ml, aquela de 300. Eu peguei saiu R$100. Um salgadinho. Com IOF ou sim? Não, com IOF, com tudo. R$100. Eu podia ter pago pra ela um jantar. Mas era uma... Desculpa, era só pra contar que franco suíço é uma coisa que... Pai do céu. Mas a Suíça, você não pode ficar pensando muito nesse negócio não se diverte, se converte, né? Mas o fato era, eu tava indo pro aeroporto, sabe aquelas viagens meio estrambelhadas? Eu tava indo pro aeroporto e eu falei, cara, é franco suíço. Eu devo ter eu sempre levo, sei lá, um pouquinho de dólar ou euro, sempre tem aí na minha carteira e tal.
pra fazer aquelas comprinhas. Mas franco suíço eu não ia ter nada, né? E eu falei, cara, o que eu faço? Pum! Na mesma hora, baixei o Wise. Usaram isso? Sim. Baixei o Wise, é uma credencial Visa. Fiz um TED de, sei lá, botei uns 5 mil reais lá, 4 mil reais. E esse dinheiro ficou na carteira. Cheguei na Suíça, transformei em franco suíço. Tudo bem, você Tipo, paga 100 francos suíços. Tem uma taxinha. Tem uma taxinha. Mas Você pega a conveniência. Mas sem Na hora. sacanagem. Eu não tinha o cartão físico. Porque eu fiz no táxi. Juro pra vocês, eu estava indo pra Guarulhos, fiz no táxi, baixei. Autenticação mega amigável o negócio. Sim. Não é porque é Visa não, é muito bom. Chega o cartão virtual pra mim e falei, eu acho que eu tô bonito aqui, vamos ver lá. Cheguei lá. Tem pra Na cá. hora. Eu mostro pra vocês, eu tenho o Wise aqui. Que legal, que legal. Aí saí de lá, o meu último dia era na Holanda. Na Holanda volta pra euro. Cheguei, peguei o mesmo saldo que tava ali. Agora eu. Deu 3 toquinhos, Agora vira euro e paguei o táxi que eu tava lá, também em contactless. Caraca. Cara, isso é muito quando- legal, cara. É muito legal. isso Tipo, eu tô salva. vivendo o futuro, né? Cara, isso é fantástico, cara. Porque assim, puta chatice você vou numa casa de câmbio. Aí o camarada vai com envelope, bota seus dólares. Joga umas moedas no meio, sai com aquele negócio. E Pra acabou, quê? cara, acabou. não Tem tem. gente que ainda faz isso, é louco. Porque Sem você fica com necessidade. aquelas moedas, você acaba jogando tudo fora. Você deve ter um saco de moeda em casa de troco. É verdade. Você também Não, deve ter outro saco. vira presente. Eu dou presente pra Sei lá. sobrinha. As crianças da família ganham moedinha pra colecionar. Isso, cara. Olha, eu essa achei- moeda eu trouxe pra você de Dubai. Essa moeda eu trouxe pra você de inacreditável. não sei aonde. Isso eu achei, cara, assim, do ponto de vista Caraca, de isso é muito conveniência, legal. funcionar. Eu não usei eu usei não só no ponto de venda, como usei comprando online. Eu chamei um carro, chamei um táxi para me pegar no aeroporto lá em Amsterdã. Fiz tudo pela internet, pelo celular, cara. Resolvido. E o terceiro ponto que eu ia falar para vocês de conveniência é o que a gente está fazendo no Brasil com o Tap to Phone. Acho que isso é um Como que é negócio isso? legal. O Tap to Phone, eu faço. Se você é um personal trainer, Sim. eu quero aceitar cartão. Ele foi um exemplo ruim quando ele olhou pra mim e falou: você é um personal trainer. Cara, você é um cirurgião plástico. Agora. Melhorou. Você é um cirurgião plástico, né? Você quer Que atende em casa. Tudo errado. Pode atender no consultório, Sim. mas você não tem uma maquininha tradicional. Nem precisa ter. Porque você não tem inadimplência, os caras pagam bem você, você não tem problema de recebimento. Tá Perfeito. certo? Só que hoje, cara, a tecnologia permite que você tenha no teu celular, no teu smartphone, uma credencial de pagamento, né? Que basicamente uma o que você máquina. tem aí é uma então- maquininha de radiotransmissão, é Então, isso? algumas credenciadoras já disponibilizam no smartphone você receber, né, pagamentos. Tudo via pelo seu aplicativo, eu não preciso de um outro dispositivo conectado. cara. Puta, O que cartão legal faz, isso. O cartão faz assim e você É porque paga. NFC com NFC ali. Ou paga assim. Puta, Que faz total Você já sentido. tem a tecnologia Já tem aqui, né? centenas Que já de tem milhares tudo. no Brasil, gente. A gente começou, tem 1 ano isso. Tem, eu não posso dizer nome aqui, mas eu tenho praticamente uns 8 adquirentes que já estão conectados em projeto. Por nós você pode dizer nome. Eu imagino que você não pode dizer nome pra não ficar chato. É aquela coisa, né? Sim. Ai, fala o nome de um filho, não fala o nome do outro, aí putz, dá uma briga. E já tem 4 que estão em fase de rollout. E nessa fase de rollout, eu estou dizendo a vocês, eu imagino que a gente termine na casa dos milhões. E pro Até o consumidor final do final, ano. Porra. pro consumidor final, como não tem a máquina física, ele precisa pagar uma taxa pelo serviço também? Paga uma taxa. A contratação é exatamente a mesma de uma máquina. Pra ele ter o serviço. Só que é dos- muito mais barato. Ah, e ele não precisa. Porque e ele não tem que é. fazer aluguel de máquina, não tem que comprar a máquina, a conexão da máquina, porque tudo que envolve a máquina, eu não sou um credenciador, mas Sim. tudo, já fui. Tudo que envolve a máquina acaba virando um preço, né? Sim, Pro sim, lojista sim. no final. Se você não tem nada disso e traz um negócio muito mais barato, ele vai pagar muito menos. Porque você é responsável pelos dados. Então tudo é você é bom. responsável pela rede que está conectada. Você é responsável por tudo. O produto. Exatamente. Você só tem o software e, obviamente, a base de dados, Segurança. o aplicativo, E as camadas de segurança. o mais interessante é que a gente estava achando que vocês sabem que tem uma regra que para conexão sem fio, né, para contactless, qualquer Aham. pagamento contactless, abaixo de R$200 você paga sem colocar senha. Sim. Sim, assim. Tá sim. certo? Aham. Mesmo com cartão, qualquer um. Sim. Né, em qualquer né, dispositivo. Exatamente. E a gente também está colocando no Tap to Phone, acima de 200, você tem que botar a tua senha. Sim. Então, na cabeça do consumidor cara, Eu vou ter que digitar minha senha no celular da outra pessoa. vou botar
só que um cirurgião plástico. Eu sou de confiança. Mas brincadeiras à parte, isso era um paradigma. Uhum. Será que vai bater nessa parede, né? E assim, o produto acabou inicialmente sendo posicionado para small ticket, que a gente chama, tickets menores. Uhum. Vamos falar com um personal trainer que cobra R$100 por sessão. Sim. Vamos pegar o verdureiro que tem um negocinho um pouquinho menor. Putz, as que vendas vai são na pequenas. feira, assim, né? Barraquinha de o professor de yoga, ali a professora de yoga. É o que a gente chama de SMB, o Small Medium Business, o Aham. Long Tail, aí chama do Uhum. jeito que você quiser. Essa camada que ainda precisa ter uma aceitação de outro pagamento, Sim. né? Precisa estar inserido no contexto digital. Deu até vontade de abrir um comércio, mano. Não, é verdade. E o que aconteceu foi o contrário. O adquirente que entrou com esse produto mais fortemente, ele viu uma elevação do ticket médio dele. Porra. Assim, por quê? Porque ele está entrando em segmentos de médicos. Entendi. Começa, entendeu? Porque ele tem um vínculo maior com a pessoa ali, tudo bem, vamos aqui, ó. Existe uma confiança. O ticket médio que está passando no tap to phone dele está maior do que a média que ele tem nas maquininhas. No mesmo tipo de segmento, Que entendeu? genial! Então, assim, começou a dar um olhar bacana pra gente, algumas respostas. Uma é, cara, esse negócio pegou. Né? As pessoas estão Sim. curtindo o teu... É meio que, cara, eu sou a loja, mas esse aqui é o meu POS. Esse aqui essa é a minha maquininha, cara. A qualquer momento. A qualquer momento ela tá disponível pra mim. Seu amigo tá. Vamos dividir essa conta aqui, não sei o que lá. Não tem problema, eu pago aqui, agora todo mundo paga aqui pra mim. E a outra coisa Dá pra você fazer só pela sacanagem. E a outra coisa fantástica que a gente tá monitorando esse negócio é a história da senha também. Então, começa a quebrar um pouco esse paradigma, né? Você vai usando, vai funcionando e vai funcionando bem para você. Porque tem outras camadas de segurança e a gente precisa... A tokenização, ela tá totalmente inserida, né? Se você fosse olhar, cara, assim... Eu não sou um técnico, mas eu olho um celular e olho um POS que emula um celular, aquelas maquininhas... Sim. As mais velhas não, eu sou do tempo das mais velhas. As mais velhas têm um software mais antigo, né? Às vezes tem um gap maior de segurança, né? Você olha as novas e olha esse cara... É a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Exatamente, né? Tem as mesmas a camada de segurança ali, né? que tem ali. Roda o mesmo sistema operacional, né? Então, roda Android. Absurdo. Roda Android. Sensacional, Deixa eu sensacional. te fazer uma pergunta que tá um pouco desassociada desse assunto que a gente tava batendo agora, mas é uma curiosidade minha, pessoal. Tá, achei que você ia pedir pra ele um Visa Signature. Eu falei, não faz passar vergonha aqui, tá? Pelo amor de Deus, velho. Eu ia fazer isso fora do ar. Olha só, libera aqui, como que eu faço? Eu vou ligar lá e falei, sou amigo do Panda. Sou cirurgião do Panda. Sou cirurgião plástico. Tá o cirurgião e o personal trainer. Pô, pelo amor de Deus. Show de bola. Brincadeiras na parte. Que calhou. Pra você ter uma noção com as pessoas que eu ando, cara. Mas Isso é uma merda. isso acontece. Nas melhores famílias. Uma parada que eu vejo, tá? Uma percepção que eu tenho, e aí eu acho que se conecta com o seu negócio diretamente lá dentro. Porque quando eu tô fechando, sei lá, um cartão, por exemplo, com um banco, uma credencial, como é que é? É credencial que fala agora? Credencial com o banco chega pra mim e ele normalmente vem assim, isso aqui tá o serviço. Quando é uma fintech, já chega já de cara, do tipo, não, é anuidade grátis, se você isso ou aquilo. Já normalmente já vem assim a lógica da fintech. Os bancos mais tradicionais normalmente não vêm com uma oferta dessa, a não ser que se você tenha algum perfil específico, ele normalmente vai vir, olha, tem anuidade. A lógica da anuidade é uma coisa que, sei lá, eu acho que fazia muito sentido pros meus pais. Mas a minha geração também assim, anuidade. Mas aí quando chega, por exemplo, com um white label batendo num varejo, não tem anuidade. Às vezes tem o mesmo produto ali, mas não tem anuidade. Como é o varejista, ele cobra, ele que paga o serviço, ou é uma coisa pelo volume, ele fala, não, cara, mas eu vou te entregar tal ticket médio, tá aqui já o meu perfil de consumidor. Como que funciona isso pra conta bater pra vocês, né? Sim. Porque alguém tem que pagar a conta, não existe almoço grátis. Só se você estiver ali no aeroporto e você entrar ali na sala VIP. Aí o Alguém almoço, pagou esse almoço. Alguém pagou esse almoço. Eu acredito muito no valor das coisas, no valor percebido. Eu nunca fui um cara
do outro lado do balcão, um adepto de vender um produto a R$0. Uhum. Porque a primeira percepção disso é, ele não vale nada. Eu tô pegando um produto que vale 0. Como assim? É estranho, né? No mínimo, o cara que tá me vendendo, ele custa alguma coisa para a instituição. Uhum. Né? Então, esse... Guarda aí, tá? Mas isso é uma opinião minha só, tá? Uhum. Quando você compara uma instituição e você fez bem, você posicionou bem o exemplo, né? Um banco, né? Tem aquela coisa de começar com uma anuidade e tal. E tem o cara que é uma wallet ou qualquer um banco digital que está começando ali e já começa você no 0. Né? Uhum. Esse cara aqui tem uma estrutura de custo, cara, para carregar gigantesca. Né? Então ele é difícil. A máquina é pesada ainda. Economicamente, para ele é muito difícil ele zerar um produto, né? E cair no risco de você usar ou não. Porque o cara que compra 0, como não tem valor, eu uso se eu quiser. Né? Eu compro um negócio a 0, eu vou usar quando eu quiser, não estou pagando por ele. Uhum. Não é? Exatamente. Se você olhar, cara, lembra na época dos private labels? Peguei pesado? Cartão de loja. Sim. Né? Cartão de loja. Os caras tinham os cartões de crédito e tinham vários cartões de loja. Loja tal. Tudo para pegar o descontinho e tal. Tudo R$0. Sim. Cara, você só usava na loja. Então você só tirava valor da loja. Entendi. Nem necessariamente você era um frequent buyer daquela loja por causa daquele Não, é uma descontinho. vez por ano. Às vezes era uma vez por ano. Sim, sim. Aproveitar uma promoção. Você que é alemão, né? Gosta de Alemanha, deve ir para os Estados Unidos bastante também, CVS, lembra? Ralph's. Cada loja, cada supermercado tem um cartão de loja, a gente ficava com a carteira que cada loja você levava. Coisa para de fazer sentido. O meu negócio é esse, crédito. Crédito custa dinheiro. Sim. O cara que normalmente dá 0 de anuidade para você, esse aqui custa nada, ele vai te dar R$100 de crédito. Porque ele não vai correr o risco de você ficar andando com aquele dinheiro parado. Porque o dinheiro cedido como crédito, ele é custo para a instituição. Sim. Ele tem que garantir se você aquele não usa, dinheiro. ela não rola. A não ser que ele crie uma economicamente. relação com você ali, percebe que tem um hábito, ele fala assim, ok, esse consumidor, ou ele tá investindo, Exatamente. ou ele tá utilizando isso como um asset de marketing e falando anuidade 0, mas é que ao invés de ele, sei lá, injetar na televisão, ele tá injetando pagando para você esse serviço. Exatamente. Vira marketing, não vira... Então, assim, produto. eu não sei se eu expliquei bem Não, faz porquê total sentido. o porquê que eu... Você amarrou todas as que eu pontas. vou com um valor e por que eu não vou com valor. O cara que vai sem valor, dá crédito baixo e não trabalha a existência daquele consumidor, vai desativar. Aquilo ali vai virar nada para ele. E aí é uma fumaça. É só Minha instituição tem 1 milhão de cartões. No próximo mês, 700 mil. E no outro mês, 200 mil. E depois A gente acabou. viu isso acontecer algumas vezes. O cara que te cobra R$1.000, mas ele te dá o acesso à sala VIP, ele te dá uma linha rápida no raio-x, ele te dá benefício de promoção, ele te dá oferta, ele te dá ponto, Cara, ele tá valorando aquele negócio, mas quando você vê isso aqui, esse pacote que ele tá me oferecendo, desse cartão que eu estou comprando, Sim. eu vou usar tudo isso aqui. Isso que eu acho que o consumidor tem que prestar atenção nisso. Sim. Eu tô comprando esse valor e eu vou usar todos os benefícios que esse cara tá me dando. Quando Vai eu valer a uso pena. aluguel de carro, o ponto de aluguel de carro, o seguro do carro Sim. alugado, seguro de produto, seguro de compra e seguro viagem, já paga. Acabou. A gente costumava fazer isso numa época no banco, lá no Itaú até, que era uma calculadora. Então, quando você vendia, a gente falava para a pessoa, cara, o que você usa Você usa seguro... Exatamente, o mesmo raciocínio. Putz, se eu for viajar 2 vezes por ano, pagou. Ele fala, cara, isso aqui, o que eu uso isso aqui paga 10 vezes o que eu vou pagar de anuidade. Feito. Entendeu? E é um negócio ativo, é uma coisa que você vai usar, não é uma coisa que você vai guardar. Sim. Você tem que entender o seu perfil na hora de fazer a compra, a escolha da... Vou fazer uma contrapartida. O cara que dá 0, deixa você entrar. Mas ele cuida de você e conhece você, que são pouquíssimos. Ele pode ter uma estratégia que triunfe. Ele pode ter um objetivo com isso. Você vê a 0, te dei quentinho pra você brincar. Aí você... Opa! Usou bem. Gostou. Usou bem. Teve um benefício aqui que ele me pegou.
Exatamente. Aí ele fala, e ao mesmo tempo ele tá olhando e tá falando assim, aí, cara, esse consumidor é bom aqui. Esse cara, vou dar uma assinatura do Plus. Opa, peguei. Aí ele, pagou. Vou aumentar. Aí te dá 1.000. Vamos aí ver, você, né? Cara, Aí você vai ver, você tá lá com 20 pau de crédito. aí, isso tudo e a sua ativação, principalmente a sua ativação, gera um economics para o banco, gera uma equação econômica para o banco ou para a instituição que vale a pena não cobrar tua anuidade. Faz total sentido. Caramba, Panta. Você tá querendo abrir um banco, né? Não, Eu posso ter mas eu já cartão de pensei... crédito Não. da Exatamente. Olha, eu abri um banco, não. Até porque eu tenho parceiros que ficaram chateados comigo, eu não quero ser concorrente. Agora, abrir um white label, já pensei algumas vezes. Que é da hora. Putz, imagina só, o cartão da Rede Geek e tal. Ia ser da hora. Passa no Tato, vai. Passa. Eu ia falar, passa na Rede Geek, passa na Cavalaria. Não, passa no Tato. Puta, cara. Ele pegou ele. Queria entender como fica a parte de segurança em relação a tudo isso, né? A parte de segurança, ela tá na Visa, tá no banco que emitiu o cartão, ou é um trabalho conjunto? Como que funciona isso? É um trabalho conjunto. Ela toca várias coisas, né? Ela toca a transação em si, né? Quando você está fazendo a transação. Ela toca o próprio hardware, a máquina que está capturando aquilo. Sim. Né? Ela toca o emissor, porque ele te dá um crédito também, e ele é responsável por te dar um crédito e fazer essa coisa acontecer da melhor forma. Sim. Dar crédito para a pessoa correta. Então, tudo isso, os pontos da transação, né? Porque quando você faz um pagamento, esse pagamento dispara algumas coisas, né? Dispara uma remuneração para a bandeira, porque a bandeira está com o ecossistema todo e ela é meio que reguladora, entre aspas, desse pagamento. Então a gente assume o risco operacional do dinheiro que está passando ali no sistema inteiro, tá? Desde a ponta do emissor até a ponta do comprador, né? Porque passa pelo adquirente. Então isso tudo a gente é regulado pelo Banco Central, inclusive disso, né? Então a gente remunera um pedaço disso. Um é o próprio capturador da transação, que é o adquirente. Ele está ali, ele tem um pedaço daquela transação também. E a outra é para o banco que está autorizando. Banco ou instituição digital ou bancária que está autorizando a transação. Então é isso que acontece. Todas essas pontas têm uma segurança, né? Ou precisa ter uma segurança grande para preservar toda aquele ecossistema inteiro funcionar perfeitamente. E existe algum trabalho da Visa para mostrar isso para o cliente? Os dois lados, né? A gente vende muita tecnologia para o credenciador, né? Principalmente nas transações online, né? Que a gente chama de fraud management, gerenciamento de fraude. Né? Então você tem uma transação estranha, você coloca ela numa fila e pergunta para um machine learning, pergunta para uma inteligência artificial que tem um mundo de transações Visa atrás, que reconhece aquele estabelecimento como mais um comparado a uns bilhões que ele tem no mundo, vê aquele comportamento de transação e fala, cara, conheço esse cara também transacionando em outros lugares. Tá, beleza. Pode ir. Faz sentido ou não faz sentido? É isso. A gente não dá um score da transação. A gente o Akinator do crédito. Faz sentido ou não faz sentido. A decisão sempre fica com o emissor do cartão e com o lojista, mas a gente faz a nossa contribuição. E isso ajuda a não ter devolução da transação, gente dificulta. esse tipo de coisa. Sim. Nós tomamos o perfil de consumidores que dificultamos. Por quê? Vocês cruzam um monte de dados. Cruza um monte de dados para você saber se faz sentido ou não faz sentido. Por exemplo, esse cara acabou de fazer uma compra em São Paulo, fez outra compra em São Paulo, fez outra compra em São Paulo, fez uma compra agora em Cabo Canaveral. Não faz sentido. Agora, por exemplo, nós aqui usamos VPN o tempo todo, o dia inteiro. A gente já atrapalha você. Porque, por exemplo, por conta até do trabalho. Sim. Eu fico no VPN o dia inteiro. Às vezes um VPN ele fica só trocando de server. Mas eu faço isso. Então, quando eu comecei a usar esses hábitos, eu tive que gradualmente, quando eu fazer compra, eu desativava a VPN, fazia compra e ativava a VPN. Aí foi um processo assim até
o sistema entender que você, o cara tá ok. Ele tá, tipo, ele tá, sei lá, 50% do tempo aqui nesse país, 50% nesse país, 50% que é o hábito dele tá nesse tipo de IP. Aí ok. Exatamente. Aí é tipo de verificação. Na verdade, eu no começo dificultei e agora eu facilitei. Porque se tem uma fraude, ele vai estranhar, falar assim, opa, esse cara aqui não tá passando por VPN nenhum. Ou tá batendo, por exemplo, IP de São Paulo. Não faz sentido. Mudou o comportamento. Mudou o comportamento. Pegar, sei lá, um IP do leste europeu. Não faz sentido pra esse cara. Eu tenho uma frequência de IPs que eu tô ali sempre. Então, no começo a gente dificultou, agora tá e é legal, a gente começa a colocar tecnologia até em ambientes mais manuais de prevenção à fraude. A gente tem uma empresa na Visa, chama CyberSource, que é uma empresa 100% da Visa, e a especialidade dela é nesse mundo de segurança. Que legal. De prevenção. Legal. E principalmente no mundo online. E esse é o pedaço nosso lá. Aliás, o meu pedaço ele é muito agnóstico. E agnóstico em que sentido? A gente olha qualquer transação. Eu não estou falando só do mundo Visa, porque se eu vendo uma solução que só olha o mundo Visa, hoje eu vou vender metade. Porque eu tenho uma outra metade que roda em outra coisa, e ainda tem Pix, ainda tem umas outras coisas, né? Então a gente vende sempre uma solução que olha todo o universo de transação que passa pelo cara para dar um serviço completo. Então, às vezes você está lá. Isso aí que eu tô falando para vocês é tudo automatizado, em tempo real de transação. Tá. Você tá fazendo online, vai... Sim, não. Segundos, né? Mas até o barulho do fax. Tá rolando a parada. Mas a gente consegue também, se o cara tá muito na dúvida, putz, cara, vou vender um computador agora aqui, 15 pau, um notebook, esse cara nunca veio aqui, ele bota numa fila manual, a gente tem isso também. O cara no ponto de venda presencial... Não. Você manda a transação por uma fila, que a gente chama de fila manual. A transação vai para um carinha em algum lugar. Imagina que nós somos a fila manual. Sim. Só que são pessoas. Não é mais máquina. Então ela vai vasculhar você, ela vai procurar mais informação ali para fazer um trabalho muito mais minucioso do que propriamente o machine learning. A coisa do in real time. Você também usa machine learning, imagino. Sim, e agora a gente colocou uma tecnologia que tá do cacete, que você manda um link pra pessoa. Então, imagina que você é o comprador do notebook. Eu sou o cara da fila manual, eu mando um link pra você, você vai abrir um link, você vai é um biometria facial. Você vai fazer em tempo real, aquele vivo, né? Você faz, puf, conectou, volta pra lá e a gente autoriza na hora da transação. Eu lembro que aconteceu isso quando o resultado disso foi zero fraude. Todas que passaram por essa fila que a gente fez biometria facial, 100% seguro. Eu tive que fazer isso justamente fazendo uma compra com Visa. A gente tava comprando equipamento fora do país, que era um valor que a gente ia viajar, só que eu já tava comprando antes pra chegar lá e já ter o produto, né? E aí era um valor muito alto, né? Em dólar. Aí eu recebi o link, tipo um SMS, é você que tá fazendo a compra, seu cartão foi bloqueado, se é você que tá fazendo a compra, fale que sim. Lembrei! Aí então cliquei nesse link, aí fui lá e tive que fazer o reconhecimento. Não, sou eu mesmo aqui. Legal. Aí ele fez a liberação. Agora, pergunta de ouro, hein? Pergunta de ouro, pô. Você checou nossos scores e fez uma busca antes de entrar aqui e gravar com a gente? Eu faria, se eu pudesse. Se permitisse. Resposta de ouro. E eu preciso? Cara, mano, tá sensacional esse bate-papo. Eu acho que a galera vai curtir muito realmente ouvir essas histórias, entender o que tá por trás, né? Que a Visa não é uma bandeira e sim uma empresa de tecnologia oferecendo serviços, né? Pro consumidor final, pras empresas, pro mercado financeiro. Sensacional poder ouvir isso de você. Espero que você retorne pra depois apresentar outras tecnologias. Pra gente conversar daqui a um tempo, na próxima temporada, pra gente discutir novidade, o que mudou no mercado, já trocar mais ideias, porque com certeza tem muito assunto pra gente falar. Exatamente. Vamos sim, eu que agradeço, adoro ter esse tipo de papo, faz um revival, e assim, a coisa que a gente mais gosta de ver nesse mercado é a evolução dele, e sempre trazer cada vez mais conveniência e segurança, né, pra transação, né, cara, que a gente sempre olha, cara, tudo é legal, né, mas tudo tem que ser seguro pra ser legal, né, não basta ser legal, ele tem que ser seguro. E é esse tipo de tecnologia que a gente está aportando. Eu gosto de ver as coisas evoluindo, né? Acho bem legal. E, fica à vontade.
Muito Estou obrigado. sempre à disposição. Maravilha, muito obrigado mesmo.